Saiba o que irá acontecer no próximo capítulo da série Madrugador. JJ e Muso seguiam juntos rumo ao sítio, onde iriam gravar mais uma campanha publicitária. O clima estava quente, o céu limpo, mas entre os dois pairava um silêncio estranho. Foi então que Denise surgiu no caminho, trazendo um punhado de morangos frescos colhidos ali por perto. Ofereceu-os a Muso com um sorriso gentil, tentando amenizar qualquer tensão. Mas Muso, tomado por uma inquietação interna, respondeu de forma ríspida. Recusou o presente com frieza e seguiu andando sem sequer agradecer. JJ, surpreso com a grosseria do amigo, reagiu no impulso e o repreendeu com veemência ali mesmo, na frente de Denise. O comentário duro calou Muso, que sem dizer nada, seguiu até o sítio com um semblante pesado. Ao chegarem, Muso afastou-se visivelmente abalado. JJ, percebendo que havia passado dos limites, foi atrás dele. Lá, entre árvores e sombras, os dois se sentaram. Muso revelou a mágoa que sentirá com a bronca em público. Disse que se sentirá diminuído, ferido, ainda mais diante de Denise, por quem ainda guardava sentimentos. JJ, tocado pelas palavras, deixou que as lágrimas corressem e pediu desculpas. Muso aceitou, mas deixou claro que não estava bem. A ferida deixada por Goliza ainda sangrava, e ele confessou que já não acreditava mais no amor. Disse que havia se machucado tanto que o sentimento agora parecia distante, inalcançável. A conversa foi interrompida pela chegada de Bolente, que, curioso, quis saber o que acontecia. Os dois disfarçaram, riram, e disseram que era apenas papo de amigos. Mas a pausa não durou. Deren apareceu aos gritos, exigindo que todos fossem imediatamente ao set. Ela estava nervosa, vestida como Cleópatra prestes a gravar uma cena importante. Querizado como Marco Antônio, sem entender muito bem qual seria seu papel. Deren, impaciente, explicou que estavam representando o lendário casal Cleópatra e Marco Antônio, e que ele precisava parecer profundamente apaixonado. A história exigia intensidade. Jean filmaria tudo, com rapidez, pois Deren não aguentava mais o calor da roupa sintética. JJ e Muso chegaram vestidos com trajes de escravos, rindo da ironia de interpretarem empregados em uma empresa que, na verdade, era deles. JJ tentou manter o clima leve, comentando sobre o quanto era divertido esse tipo de trabalho. Enquanto isso, Muso foi conversar com Jean, elogiando sua experiência por já ter feito comerciais. Jean, sempre sério, apenas assentiu e se preparou para dar início às gravações. O cenário estava montado, Deren sentada como uma verdadeira rainha, Bolente posicionado atrás dela com olhar apaixonado. Sanem fazia colares de flores, Denise fingia tocar um instrumento de cordas, enquanto JJ e Muso balançavam um enorme leque para dar o clima exótico ao ambiente. A sequência seria simples, Deren aplicaria o creme e olharia com admiração. A química entre os personagens deveria sugerir um romance emergente. Mas Deren, além de exigente, queria ser paparicada. Reclamava que, como protagonista, merecia mais atenção, mais elogios. JJ comentou entre risos que Cleópatra queria mesmo era ser mimada. Deren ouviu e concordou com bom humor, dizendo que, afinal, ela estava mesmo perfeita para o papel. Enquanto isso, no bairro, Niha e o pai de Jean jogavam tranquilamente em frente à mercearia quando perceberam a aproximação de Meriban. O pai de Jean reconheceu de imediato a expressão dela, aquela cara de quem vem cobrar algo antigo. Meriban foi direto ao ponto, procurava Aziz, que havia desaparecido. Estava ali para levá-lo de volta para casa, pois sabia que se não fosse atrás, ele jamais retornaria por conta própria. Aziz então despediu-se de Niha, agradecendo pela hospitalidade, e caminhou com Meriban, deixando para trás uma silenciosa, que observava tudo à distância. Ao cruzar com ela, Aziz lançou um último olhar, talvez de despedida, talvez de saudade, antes de seguir seu caminho ao lado da esposa. De volta ao sítio, o caos dominava o set. Todos falavam ao mesmo tempo, cada um preocupado com um detalhe. JJ já não aguentava mais o calor e o peso do leque. Jean afastou-se um pouco, cansado, e foi buscar algo perto da casa. Deren, ainda no papel de Cleópatra, pediu que Sanem preparasse um milkshake. Sanem se dirigiu à cozinha improvisada, mas percebeu que Jean procurava algo no chão. Aproximou-se, perguntando se ele precisava de ajuda. Jean tentou disfarçar,
mas Sanem sabia que ele procurava o lenço dela, aquele que havia perdido dias atrás. A tensão entre os dois era evidente. JJ apareceu com o milkshake, oferecendo-se para ajudar Sanem. Quando tocou em sua mão, os olhares se cruzaram. Em um gesto inesperado, Jian mergulhou um morango no milkshake e o ofereceu a Sanem, que ficou paralisada. A cena despertou nela uma lembrança antiga, um momento em que ele se aproximara dela, também envolvendo morangos. A memória veio como uma onda doce e nostálgica. Ela reconheceu o gesto. Jian, por sua vez, comentou com serenidade sobre como perder alguém pode nos roubar a sanidade. Mas Sanem, tentando manter o foco, desviou o assunto, dizendo que ainda estavam falando apenas de morangos. Enquanto isso, Leila se encontrava com Imbre. Ele revelou que a vida do dia parecia afetar o juízo de todos no set do sítio, especialmente de Deren. Com seu figurino de Cleópatra, ela dava ordens exageradas, exigindo que todos fizessem o que ela quisesse, como se fosse. Suspeitou que fosse o sol forte demais, causando alucinações. Bolente, que estava tentando manter a compostura, decidiu que era melhor se afastar. Porém, Deren não deixava ninguém sair de cena. Tomada por um impulso autoritário, disse a Bolente que ele não era Marco Antônio, mas apenas seu lacaio. Humilhado e cansado do comportamento excêntrico, Bolente ficou a sós com Deren e, no momento de franqueza, revelou quanto via nela o reflexo do que ele mesmo já havia sido: ambicioso, arrogante e cego pelo sucesso. Ele a alertou para não cometer os mesmos erros, para não machucar quem estava ao seu redor. Deren pareceu refletir sobre isso e, ainda que contrariada, entendeu o recado. Enquanto isso, Sanem, sem saber do tumulto, deixava seu lenço delicadamente sobre uma mesinha em frente à casa de Jian. Jian, por sua vez, tentava manter a ordem e iniciar as gravações. Sanem correu até Deren levando o milkshake que ela tanto exigirá. Deren agradeceu com um gesto vago. Ainda envolta em sua atuação grandiosa, o set fervilhava de pessoas e desorganização. No bairro, Mavikbe chamava atenção ao surgir toda arrumada na mercearia. Todos a observavam enquanto ela se aproximava de Niha, que a elogiou, mas admitiu preferir a versão mais simples e natural dela. Mavikbe concordou com um sorriso, afirmando que aquele estilo glamouroso não era o seu. Ao se afastar, brincou dizendo que ninguém jamais vira uma mulher tão linda. De volta ao sítio, Jian não tirava os olhos de Sanem. JJ reparou nisso e tentou manter o foco das gravações, instruindo Denise a parar de encarar Muso e prestar atenção em Deren. JJ, então, chamou Muso, Denise, Bolente e Jian para uma conversa séria. Comentou que Jian não estava conseguindo dirigir bem as gravações, distraído demais com Sanem. Muso concordou, dizendo que até foi ao banheiro e Jian nem percebeu. JJ suspirou. Todos pareciam hipnotizados pelo clima ou pela presença da escritora. Mesmo com as dificuldades, as filmagens começaram. Denise entregou o creme para Deren, enquanto Sanem ficou encarregada apenas de passar o produto para as mãos das atrizes, sem aparecer em cena. No entanto, Jian não conseguia parar de olhar para ela. Ao perceber isso, pediu que ela deixasse a gravação. Sanem, confusa, achou que havia feito algo errado, mas Jian disse que não era culpa dela. Ainda assim, concluiu as filmagens com um ar distante, gravando quase tudo centrado em Sanem sem se dar conta. À noite, Sanem estava sozinha em casa quando viu sua correntinha com o anel repousada sobre a mesa da sala. Um sorriso surgiu em seu rosto. Em outro canto do sítio, Jian encontrou o lenço dela e, em um impulso, foi até a beira do mar onde sabia que ela costumava escrever. Ali, ao se encontrarem, ele revelou que havia guardado aquele lenço por todo esse tempo. Sanem também admitiu que mantinha algo dele, a correntinha com o anel. O momento quase se transformou em um beijo, mas Sanem recuou. Ela disse que não queria dar esse passo e Jian, respeitoso, prometeu que nunca a magoaria. Ela sentiu com os olhos marejados e se afastou. Enquanto isso, no bairro, Niha afundava-se cada vez mais em fast food desde que Mavikbe viajou para cuidar do pai, que havia quebrado a perna. Leila tentava convencê-lo a comer algo caseiro, preocupada com sua saúde. Embre chegou e foi informado da situação. Descobriu que Niha não foi acompanhar Mavikbe porque o sogro nunca o aceitou, nem ao menos comparecendo ao casamento.
Naquele mesmo instante, Melarati chegou com comidinhas para tentar amenizar o estado do sogro. Embré, preocupado, perguntou a Leila como contariam a novidade. Ela disse que deixaria por sua conta. Eles haviam largado os empregos e iriam abrir sua própria empresa. Ao ouvir isso, Niha ficou tão surpreso que desmaiou. No set, Sanem escrevia algo profundo quando Dian se aproximou, a abraçou e disse que queria uma vida em comum. Ela o beijou levemente e, de olhos fechados, murmurou que sim. Mas onde seria essa vida em comum? Ao lado, Denise a chamava de volta à realidade. Sanem despertou do que parecia um sonho, sem querer revelar que por um instante estava com Dian em pensamento. Na casa de Niha, todos retornavam do hospital. Melarati advertiu que ele deveria seguir as recomendações médicas, pois Mavikbe a havia encarregado de cuidar do marido. Niha pediu, no entanto, que ninguém contasse à esposa sobre a visita ao hospital, para não preocupá-la. Em outro ponto da cidade, Iti armava mais um plano. Conversava com Jamal e um homem que ele conheceu na estrada, aquele com alergia. Ele o subornou para que prestasse queixa contra o creme de Sanem, alegando que o produto causava alergia por não ter avisos adequados no rótulo. Disse que se alguém soubesse que ele estava envolvido, as consequências seriam graves. O homem aceitou e foi embora. Iti então questionou Jamal sobre a produção dos cremes. Jamal garantiu que, mesmo com o processo judicial, venderia muitos antes de qualquer proibição. Quando questionado sobre o que Iti ganhava com isso, ele respondeu que tudo era uma vingança. Sentia que Sanem e os outros do sítio lhe deviam muito. Principalmente ela. Embora gostasse dela, havia sido humilhado por conta daquele creme, e agora queria